Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine e na aula de Química de hoje nós vamos falar sobre os primeiros modelos atômicos. Na aula anterior, nós falamos sobre a estrutura da matéria, que foi o início aí desse conteúdo do capítulo 6. Falamos sobre a estrutura, o átomo e a teoria atômica, tá? Se vocês não assistiram a aula anterior, peço que pausem o vídeo, assistam a outra aula para vir para essa daqui, porque essa aula é a continuidade da aula anterior, tá? Do capítulo 6. Peço que você pegue seu livro, seu caderno, tá? Para estar acompanhando e fazendo a anotação do conteúdo da aula. Então, sobre os primeiros modelos atômicos, tá? Ele está aí no capítulo 6, a partir da página 65 do livro. E só fazendo um resuminho do que teve na aula anterior, que a gente falou na aula anterior, a gente falou que a matéria ela é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, né? E que a constituição da matéria ela é feita por átomos. Então, para que descobrisse que a matéria fosse feita por átomos, surgiu a teoria atômica, no qual essa teoria foi desenvolvida por Demócrito, e esse filósofo ele tentava explicar que a matéria ela era constituída por átomos e que o átomo ele era uma estrutura indivisível. Então, é uma estrutura minúscula, microscópica, que quando a matéria sofria muita divisão, a última estrutura em que ela não poderia ser mais dividida, então ela era dividida várias vezes, e quando ela chegava a um tamanho que ela não pudesse mais ser dividida, essa estrutura seria denominada de átomo, que do grego significa não divisível. Então, o próprio nome já diz que é uma estrutura que ela é indivisível, ela não pode mais ser dividida. Então, foi assim que surgiu aí a teoria atômica e surgiu o átomo, tá? E a partir disso, começaram a surgir modelos atômicos, tentando explicar como seria a forma desse átomo. Como é que ele teria uma forma, como seria a forma desse átomo. Porque como é uma estrutura muito pequena, não é visível, não tem como a gente ver aí como seria essa estrutura, tá? Então, hoje nós vamos ver quais foram os modelos propostos, os primeiros modelos propostos para ver aí como seria a estrutura desse átomo. O primeiro modelo atômico foi o de Dalton. Dalton ele propôs esse modelo no ano de 1807 e esse modelo ficou muito conhecido por ser semelhante a uma bola de bilhar. Então, quando falar assim, o modelo atômico de bola de bilhar, você vai falar do modelo atômico de Dalton. Ele falava que o átomo ele era uma estrutura rígida, indivisível, indestrutível e que tinha uma forma esférica e que essa forma se assemelhava a uma bola de bilhar, como essa aqui da imagem, tá? Então, era isso que Dalton acreditava que fosse aí o modelo atômico, tá? Eles também falavam que o átomo, eles eram minúsculas partículas que não podiam ser subdivididas e nem transformada em outros átomos. Então, ele acreditava que ela não poderia ser dividida e nem transformada. Ele falava que todos os átomos de um mesmo elemento são iguais em massa, então que o mesmo elemento ele vai ter a mesma massa. E ele também falava que todas as propriedades químicas têm a mesma e tem a mesma também propriedade química, a mesma proporção química, identidade química da substância. Então ele vai ter a mesma massa e a mesma propriedade química em um elemento. E aí, depois desse modelo de Dalton, veio o modelo de Thomson. O modelo de Thomson, ele também é conhecido como modelo do pudim de passas. O modelo de Thomson foi o segundo modelo aí, criado no ano de 1904, e ele falava que o átomo ele era uma esfera, tá, maciça, e essa esfera ela era cheia de carga positiva, estando os elétrons dispersos no
no interior desse átomo. Então, seria mais ou menos como essa estrutura aqui, uma estrutura esférica, e teria nessa estrutura diversas cargas positivas, os elétrons dispersos no seu interior, tá? Então, esse modelo dele ele chamava de pudim de passa porque na região onde ele morava, o pudim ele era cheio de passas, ele era feito com várias passas, essas bolinhas pretas. Então, ele falava que essas bolinhas seriam os elétrons e que o pudim seria o átomo, a esfera maciça. E era mais ou menos como essa estrutura aqui. Então, teria a esfera, tá? Positiva, que seria o pudim, né? A esfera, o átomo, e várias bolinhas, tá? Negativas, que seriam os elétrons. Então, seria essa estrutura aqui, o modelo atômico de Thomson. Depois do modelo atômico de Thomson, surgiu o modelo atômico de Rutherford. Esse experimento, esse modelo, ele foi realizado a partir de um experimento no qual ele colocou uma caixa de chumbo, tá? E aí, essa caixa de chumbo, ela gerou um feixe de luz. Ela colocou dentro desse várias partículas positivas, com cargas positivas, e acelerou essas partículas. Aí, quando ela acelerou essas partículas positivas, ela já gerou aí um feixe de luz. E ele pegou uma lâmina de ouro, colocou no meio de uma tela, tá? E quando esse feixe de luz bateu nessa lâmina, ele viu que quando ele batia na lâmina, sairiam outros feixes de luz, tá? Que batia na tela, só que ele viu que esses feixes essa lâmina, ela tinha vários espaços que não era preenchido e vários espaços vazios. Então, se fosse uma estrutura maciça, como o modelo de Thomson e o modelo de Dalton, o feixe de luz ele não ia passar. Ele não ia ficar com essas ramificações, como vocês veem aqui na imagem, tá? Tem umas partes que a luz passa e outras não. Então, se ele fosse todo preenchido, a luz não iria passar. Então, isso provou que o átomo ele não era maciço, ele era constituído por grandes espaços vazios. E ele também provou com esse experimento que o átomo possui um núcleo pequeno e maciço carregado positivamente. Então, a partir desse experimento, ele viu também que o átomo ele tinha aí no seu interior um núcleo, e esse núcleo sim era maciço e era carregado positivamente. Ele viu também que o núcleo era uma região que ficava aí central e denominou essa região de eletrosfera, no qual é constituída aí por prótons e nêutrons, tá? Então, ele denominou a estrutura de eletrosfera e sua constituição por prótons e nêutrons, que tinha aí uma carga positiva, tá? E viu que existia, sim, os elétrons, tá, dispersos em formas aleatórias. Então, ele viu que, assim como o modelo de Thomson, tinha sim os elétrons de carga negativa dispersos aí de forma aleatória. Só que ele viu que a estrutura do átomo não era uma estrutura maciça, e sim uma estrutura que tinha grandes espaços vazios, tá? Depois desse modelo, surgiu o modelo atômico de Bohr. Esse dinamarquês, ele propôs um novo modelo que complementou o modelo de Rutherford. Ele fez o quê? Depois do modelo, ele pegou o modelo de Rutherford e foi estudar e analisar, e ele chegou à conclusão de que os elétrons, por conta dos espaços que Rutherford descobriu que tinha aí na estrutura atômica, que ele não tinha uma estrutura maciça, ele chegou à conclusão de que os elétrons eles ficavam girando em órbitas circulares em torno do núcleo. Então, todos os elétrons, tá, ficavam girando em órbitas em torno do núcleo com sua carga positiva. E ele viu que na translação, nesse giro, eles não perdiam energia. E quando eles recebiam uma energia externa, por exemplo, um calor, a quantidade de elétrons saltava para um nível maior de energia. Então, quando ele recebia aí uma carga de energia, o número e nível aí de energia do elétron, ele subia.
Então ele viu que quando retornava ao seu original, ele devolve a energia recebida, por exemplo, a forma de luz. Então, quando ele para de receber aí esse calor, ele volta ao seu nível de energia anterior. Então, ele estabeleceu que o átomo ele tinha elétrons que orbitavam, ficavam em movimentos circulares em torno do núcleo. E que essas órbitas percorridas por esses elétrons, ele denominou de camadas eletrônicas. Essas órbitazinhas, vocês estão vendo que tem um círculo aqui na imagem? Pronto, cada círculozinho desse, ele chamou de camada eletrônica. Cada órbita percorrida por esse elétron, ele chamou de camada eletrônica ou então níveis de energia, tá? Então a gente conhece aí essas camadas ou níveis de energia ou camadas eletrônicas, tá? E que essas camadas, esses níveis, eles são conhecidos atualmente por 7 camadas eletrônicas. Então, nós temos aí 7 camadas eletrônicas. Então, o modelo de Bohr, ele propôs tudo isso e chegou também à conclusão que além desses giros, desses giros que os elétrons davam no entorno do núcleo, gerava também essas camadas eletrônicas, esses níveis de energia, e que a quantidade desses níveis de energia é em torno de 7 camadas eletrônicas, tá? Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre esses níveis de energia, essas camadas eletrônicas, e explicar como é que foi feito, como é que a gente analisa a quantidade de elétrons que tem em cada camada dessa, tá? Peço que vocês façam aí a atividade de química do livro, nas páginas 70, 71 e 72, da segunda à 11ª questão, tá? Não façam a primeira questão, só da segunda à 11ª questão. E por hoje é só.